Conserte esse garoto e eu lhe darei 50 milhões de dólares. Nico Castellano apontou o dedo diretamente para o menino de 7 anos que estava parado ao lado do balde de esfregão de sua mãe. O menino segurava um livro de programação surrado, enquanto sua mãe esfregava silenciosamente o chão de mármore ao redor de 20 dos homens mais perigosos de Nova York. O rosto de Castellano se contorceu com uma diversão cruel. Seus olhos frios examinavam a sala cheia de chefes da máfia que se reuniram para essa reunião de emergência. Talvez uma criança possa resolver o que meus 15 engenheiros do MIT não conseguem. Risadas maliciosas ecoaram pela sala de guerra da mansão Castellano. Clara Bennett agarrou o braço do filho, tentando puxá-lo para as sombras onde eles pertenciam. 20 pares de olhos implacáveis observavam o chefão do crime mais poderoso da cidade humilhar o filho de uma empregada por diversão. Atrás de Castellano, telas exibiam mensagens de erro e contas congeladas. Seu império financeiro de bilhões de dólares, o sistema secreto que lavava dinheiro para todas as 5 famílias, havia entrado em colapso 48 horas antes. 2 bilhões de dólares estavam presos no limbo digital, enquanto seus inimigos afiavam suas facas. Sua equipe de especialistas estava impotente, ombros caídos em derrota, seus diplomas de Stanford inúteis contra o caos naquelas telas. Joseph Morano, chefe da família rival, inclinou-se para a frente com um sorriso de predador. Mais 24 horas, Castellano. Então vamos levar tudo o que você tem. Mas Ethan não estava olhando para os homens perigosos. Seus olhos escuros estavam fixos nas telas com uma intensidade incomum. Seus pequenos dedos se contraíam contra as páginas gastas de seu livro, como se estivesse resolvendo equações invisíveis que os adultos não tinham percebido. Ninguém percebeu o brilho de reconhecimento no olhar tranquilo do menino. Eles estavam prestes a aprender a lição mais cara de suas vidas. Se você acredita que o talento merece reconhecimento, independentemente da idade ou status, clique no botão curtir agora. Compartilhe esta história com alguém que já foi subestimado. Inscreva-se e ative as notificações para nunca mais perder uma história inédita. O que acontece quando a única pessoa que pode salvar um império é aquela que todos se recusam a ver? A crise começou 48 horas antes, quando uma misteriosa linha de código se infiltrou no coração da Castellano Financial Technologies. A CTF não era uma empresa financeira comum. Era a força vital do submundo de Nova York. O lugar onde o dinheiro sujo das 5 maiores famílias da máfia era lavado e transformado em investimentos legítimos em todo o mundo. Todos os anos, mais de os 10 bilhões de dólares passavam por esse sistema. E agora tudo estava congelado. O Dr. Philip Hartwell, chefe de engenharia com doutorado pelo MIT e 20 anos de experiência em segurança financeira, não dormia há 2 noites seguidas. Seus olhos estavam vermelhos, manchas de café salpicavam sua camisa amarrotada. 15 dos melhores engenheiros trabalhavam sob seu comando, todos formados pelas universidades mais prestigiadas dos Estados Unidos, e nenhum deles conseguia encontrar a causa. Tentamos de tudo, relatou Hartwell, com a voz trêmula. Reconstruímos a rede neural artificial, recalibramos os algoritmos de aprendizado de máquina, reescrevemos todo o sistema de criptografia. Nada funciona. Nico Castellano permanecia imóvel como uma estátua de pedra. Ele havia construído esse império do nada depois de matar seu próprio pai 17 anos antes. Cada tijolo, cada linha de código, cada dólar estava impregnado de seu suor e sangue. E agora tudo estava desmoronando bem na sua frente. As 5 famílias enviaram representantes, mas não para ajudar. Elas vieram para assistir à queda de Castellano. Joseph Morano, da família Morano, sentou-se no centro. Um sorriso se fixou em seus lábios desde o momento em que ele entrou. As famílias Morano e Castellano eram inimigas mortais há 3 gerações. Essa era a oportunidade pela qual Morano esperara a vida inteira. Ao lado dele, sentava-se Patrick Sullivan, da família irlandesa, com o rosto frio como gelo. Em seguida, estavam os irmãos Clove, representando a família russa, homens famosos pela violência sem limites. E, finalmente, havia Tony Greco, o chefe mais velho na sala, um homem que testemunhara a ascensão e o colapso de inúmeros impérios. A cada minuto que passa, nosso dinheiro está evaporando. Sullivan falou, sua voz grossa com um sotaque irlandês. 200 milhões de dólares da minha família estão presos nesse sistema. Clove concordou com a cabeça. 3 bilhões da nossa parte. Se não forem recuperados em 24 horas, Castellano, sangue será derramado. Greco, o velho chefe, não disse nada. Seu silêncio era mais assustador do que qualquer ameaça. Hartwell tentou explicar melhor a complexidade do problema.
mas cada palavra que dizia só piorava as coisas. Este é o sistema de criptografia mais avançado do mundo, disse ele defensivamente. Ninguém pode resolvê-lo em tão pouco tempo. Então para que diabos estou pagando você? Nico interrompeu, sua voz afiada como uma lâmina. Eu pago os 5 milhões de dólares por ano para ouvir você me dizer que isso não pode ser feito. Hartwell abaixou a cabeça sem ousar responder. Nas telas ao redor, mensagens de erro continuavam piscando, zombando da impotência das mentes consideradas as mais inteligentes do mundo. O tempo estava se esgotando. Em 24 horas, uma guerra iria eclodir entre as famílias. E Nico Castellano seria o primeiro a cair. Ninguém naquela sala suspeitava que a resposta já estava bem diante deles, nos olhos de uma criança de 7 anos sentada silenciosamente ao lado do balde de esfregão de sua mãe. Clara olhou para o filho, cercado por escadas cruéis e predatórias, e as lembranças de 3 anos antes a atingiram como um pesadelo que nunca acabava. Naquela noite, ela ainda se chamava Caroline, uma mulher de 24 anos com o sonho de se tornar engenheira de software e ter uma pequena família que ela acreditava que duraria para sempre. Tommy Bennett, seu marido, já fora um bom homem antes que o demônio do jogo engolisse sua alma. Tudo começou com ele chegando tarde em casa, depois com mentiras e, por fim, com o dinheiro desaparecendo silenciosamente da conta poupança deles. Quando Clara descobriu a verdade, Tommy já devia os 300 mil béis à família Morano por causa dos cassinos clandestinos. Ela implorou para que ele parasse. Ela chorou. Ela ameaçou ir embora. Mas Tommy já estava afundado demais na lama para conseguir voltar atrás. A noite fatídica aconteceu em um fim de tarde amargo de inverno. Ethan, com apenas 4 anos na época, dormia em seu quarto quando batidas na porta ecoaram pelo apartamento. 3 homens de casacos pretos invadiram o local, armas em punho. O líder tinha olhos sem vida e um sorriso diabólico. Ele se apresentou como um homem de Joseph Morano e exigiu o pagamento imediato. Tommy caiu de joelhos e implorou. Ele prometeu que pagaria. Pediu mais tempo, chorou como uma criança, mas misericórdia não era uma palavra que os cobradores de dívidas entendiam. O tiro soou bem na frente dos olhos de Clara. O sangue de Tommy espirrou pela parede branca, e ela não conseguiu gritar porque o líder havia tapado sua boca com a mão áspera que cheirava a cigarro. Seu marido está morto, ele sussurrou em seu ouvido. Mas a dívida não morreu com ele. Você tem 2 opções. Pague os 300 mil dólares ou morra com ele. Ele olhou para o quarto, onde Ethan gritava de terror com o tiro. E a criança, ele sorriu. Vamos encontrar um comprador que pague bem. Clara não conseguia se lembrar do que fez nas horas seguintes. Ela só se lembrava de agarrar Ethan e correr para a escuridão, deixando tudo para trás, levando apenas um pouco de dinheiro e seus documentos de identificação. Ela mudou seu nome de Caroline para Clara, mudou-se de Nova Jersey para Nova York e começou a viver como um fantasma. 3 anos. 3 anos de medo, pobreza e desespero. Clara aceitou qualquer emprego que encontrou. Durante o dia, ela limpava casas de famílias ricas. À noite, lavava pratos em restaurantes, e entre um trabalho e outro, limpava escritórios. Todos os dias trabalhava 16 horas, às vezes 18, e mesmo assim não ganhava o suficiente para viver como um ser humano normal. O apartamento deles não passava de um quarto úmido em uma favela do Brooklyn, onde tiros ecoavam todas as noites e ratos eram companheiros constantes. Ethan não ia à escola porque Clara temia que a papelada da matrícula os expusesse. Ela o ensinava em casa usando livros recolhidos do lixo da família para quem trabalhava. E, estranhamente, Ethan aprendia mais rápido do que qualquer criança que ela já tivesse visto. Ele sabia ler aos 3 anos, resolver problemas matemáticos do 5º ano aos 5, e aprendeu sozinho a programar com um livro velho e surrado que Clara encontrou entre os pertences descartados de um engenheiro de tecnologia. Mas o destino ainda se recusava a deixá-la em paz. 6 meses antes, a mãe de Clara, Helen Porter, foi diagnosticada com câncer de pulmão em estágio 3. Ela estava internada em uma casa de repouso barata no Queens, onde analgésicos eram um luxo e a morte era a única certeza. O médico disse que seriam necessários os 200 mil niles para a cirurgia e a quimioterapia. Os 200 mil niles, quase a mesma quantia da dívida que havia matado seu marido. Após 3 anos trabalhando até a exaustão, Clara havia economizado apenas os 9.700 dólares. Ela vendeu tudo o que podia, pulou refeições para que Ethan pudesse comer, e ainda assim não foi suficiente. Todas as noites, quando Ethan dormia, Clara chorava sozinha no escuro. Ela chorava por sua mãe, por seu filho, por seu ódio a um destino injusto.
E ela chorava porque sabia que, por mais que se esforçasse, ainda não passava de uma tia sendo esmagada pelo peso da vida. O emprego de empregada doméstica na propriedade dos Castellano era sua última chance. O salário era o dobro do normal, e a governanta, Rosa Chen, concordou em deixá-la levar Ethan durante os turnos da noite. Clara Ara não sabia quem era Castellano. Ela não sabia que aquele era o covil de homens exatamente como aqueles que assassinaram seu marido. Ela só sabia que precisava de dinheiro. E agora, parada em uma sala cheia de chefes da máfia, vendo seu filho ser humilhado diante dos homens mais poderosos de Nova York, Clara percebeu que havia levado Ethan ao lugar mais perigoso do mundo. Clara puxou a mão de Ethan, tentando levar seu filho para mais longe nas sombras. Vamos, querido, ela sussurrou com a voz trêmula. Não devemos estar aqui. Mas Ethan não se moveu. Seus olhos escuros estavam fixos nas telas piscando atrás de Nico Castellano. Durante a última hora, enquanto sua mãe esfregava o chão e os adultos gritavam uns com os outros, Ethan observava. Ele observava os engenheiros martelando seus teclados em pânico. Observava as linhas de código passando pelas telas. Ele observava as mensagens de erro se repetirem em um padrão que ninguém mais parecia notar. O livro de programação gasto que segurava nas mãos lhe ensinara a ler a linguagem das máquinas. E naquele momento, ele podia ouvir o computador pedindo ajuda de uma forma que os adultos com doutorado não conseguiam ouvir. Mãe, sussurrou Ethan, sem tirar os olhos da tela. Eu estou vendo. Clara entrou em pânico e tapou a boca dele com a mão. Fique quieto, implorou. Essas pessoas são perigosas. Mas Ethan tinha visto algo que não podia ignorar. Na sua mente de 7 anos, o problema era tão claro quanto a luz do dia. Era tão simples que ele não conseguia entender como adultos tão inteligentes não conseguiam enxergá-lo. Era como quando sua mãe perguntava, você está com fome? Mas dizia, você com fome? E ele tinha que explicar que as duas frases não eram a mesma coisa. O computador estava sendo mal interpretado da mesma forma. O Dr. Hartwell bateu com a mão na mesa, frustrado. Não há como, gritou ele. O sistema está com defeito no núcleo. Precisamos de pelo menos 2 semanas para reescrever tudo. 2 semanas? A voz de Nico Castellano era fria como gelo. Você ouviu o que Morano acabou de dizer? 24 horas. Hartwell. Não 2 semanas. Joseph Morano soltou uma risada zombeteira. Parece que o Império Castellano está caindo mais rápido do que eu pensava. Os irmãos Clove trocaram olhares significativos. Tony Greco permaneceu em silêncio como uma estátua, mas seus olhos brilhavam com cálculo. Os abutres estavam circulando, esperando a presa desmoronar. E naquele momento, Ethan deixou escapar. Eu vejo onde está o erro. Sua voz não era alta, mas no silêncio tenso da sala, soou como um sino. Todas as cabeças se viraram para o canto onde o menino de 7 anos estava ao lado de um balde de esfregão. Clara queria morrer. Ela agarrou os ombros de Ethan, tentando arrastá-lo para longe. Desculpem-me, senhores, ela gaguejou. Ele é apenas uma criança. Ele não sabe de nada. Mas Nico Castellano levantou a mão, sinalizando para que ela parasse. Seu olhar gelado perfurou Ethan, como se tentasse ver através de sua alma. O que você acabou de dizer, garoto? Ethan engoliu em seco. Ele era pequeno e magro, vestia roupas surradas e seu cabelo estava precisando de um corte há muito tempo. Ele não tinha nada além de um livro surrado nas mãos e um tipo diferente de mente que ninguém havia percebido ainda. Mas ele não estava com medo. Talvez fosse muito jovem para entender que deveria ter medo. Talvez tivesse vivido com medo por tanto tempo que isso já não o afetava mais. Ou talvez simplesmente tivesse visto um problema que precisava ser resolvido e seu cérebro não o deixasse desviar o olhar. Eu vejo onde está o erro, Ethan repetiu, com a voz mais clara agora. Naquela tela, o computador está sendo mal interpretado. Risos irromperam pela sala. O Dr. Hartwell riu mais alto. O riso de um homem que finalmente encontrou um lugar para descarregar sua raiva após horas de humilhação. O computador está sendo mal interpretado, ele zombou. Esse garoto acha que está no jardim de infância? Joseph Morano aplaudiu sarcasticamente. Maravilhoso, Castellano. Essa é sua equipe de especialistas? Um menino de 7 anos e sua mãe? Clara queria chorar. Ela queria se ajoelhar e pedir desculpas, arrastar Ethan para fora da sala e nunca mais voltar. Mas suas pernas pareciam pregadas no chão. E Ethan, seu filho pequeno, a criança que viu seu pai morrer, a criança que cresceu com fome e medo, a criança que nunca conheceu um dia normal em sua vida, estava de pé, com as costas retas, diante de 20 dos chefes da máfia mais perigosos de Nova York. E ele não estava tremendo.
Eu posso mostrar a vocês, disse Ethan, olhando diretamente para Nico Castellano. Se me derem 10 minutos. O Dr. Hartwell deu um passo em direção a Ethan com a expressão de um homem que acabara de encontrar entretenimento no meio de um pesadelo. Ele cruzou os braços sobre o peito e olhou para o menino da mesma forma que se olha para um inseto. 10 minutos? Ele zombou. Esse garoto quer 10 minutos para consertar o que 15 doutores não conseguiram resolver em 48 horas. Ele se virou para seus engenheiros com a voz cheia de sarcasmo. Vocês ouviram isso? Todos aqueles anos que perdemos na faculdade, quando tudo o que precisávamos era ler livros do lixo. Os engenheiros riram junto, o riso frágil de pessoas tentando esconder seu próprio fracasso ao rebaixar outra pessoa. Joseph Morano se levantou e caminhou em direção a Ethan com passos lentos e ameaçadores. Ele parou a menos de 1 metro de distância e se abaixou até que seu rosto ficasse no nível dos olhos do garoto. Seu hálito cheirava a charutos e uísque caro. Ei, garoto, disse ele suavemente, de uma forma que era de alguma forma assustadora. Você sabe onde está? Você sabe quem são as pessoas nesta sala? Ethan não respondeu. Ele simplesmente olhou diretamente nos olhos de Morano com a estranha calma de uma criança que viu tanta escuridão que não tem mais medo. Nós decidimos quem vive e quem morre. Morano continuou. Sua mãe está tremendo. Ela sabe disso, mas você não. Você é burro demais para entender. Clara engasgou. Ela queria correr para a frente e proteger o filho, mas suas pernas pareciam feitas de chumbo. Por favor, implorou com a voz rouca. Ele é apenas uma criança. Por favor, não o machuque. Morano virou-se para olhar para Clara, seus olhos deslizando sobre o corpo dela de uma forma grosseira e avaliadora. Não se preocupe, linda mãe, ele riu. Eu não mato crianças. Só estou lhe ensinando uma lição para que saiba o seu lugar. Os irmãos Kozlov acenaram com a cabeça em aprovação. Patrick Sullivan soltou um assobio baixo, como se estivesse assistindo a um espetáculo divertido. Tony Greco permaneceu em silêncio, mas seus olhos acompanhavam tudo com o foco aguçado de uma raposa velha. O Dr. Hartwell decidiu dar o golpe final. Ele pegou uma caneta e uma folha de papel e as colocou na frente de Ethan. Tudo bem, prodígio, disse ele zombeteiramente. Mostre-me o que você sabe sobre programação. Escreva a linha de código mais simples. Se você conseguir, vou deixar você tentar. Senão, você e sua mãe vão embora e nunca mais voltam. Ethan olhou para o papel, então pegou a caneta e escreveu uma única linha de código. Curta, precisa, sem nada a mais, sem nada a menos. Hartwell pegou o papel e o sorriso em seu rosto congelou. Seus olhos se arregalaram enquanto ele lia a linha repetidamente, incapaz de acreditar no que estava vendo. O que foi? Perguntou Morano, percebendo a mudança no rosto de Hartwell. Hartwell não respondeu. Ele apenas olhou para Ethan com uma expressão completamente diferente, de puro espanto. A sala ficou repentinamente em silêncio. No Castellano, que estava observando tudo sem dizer uma palavra desde o início, finalmente falou. Hartwell, disse ele com voz fria. O que o garoto escreveu? Hartwell engoliu em seco. Isso é um código perfeito. A sintaxe é impecável. A lógica é clara. É ainda mais otimizado do que o que os alunos do último ano do MIT costumam escrever. A sala mergulhou em silêncio absoluto. Morano parou de sorrir. Os irmãos Clovis se entreolharam. Sullivan parou de assobiar e Nico Castellano caminhou em direção a Ethan com passos lentos e medidos. Ele parou na frente do menino e olhou nos olhos negros e fixos da criança de 7 anos. Em sua carreira, Nico já tinha visto todos os tipos de pessoas. Covardes, temerários, mentirosos, leais. Mas ele nunca tinha visto olhos assim em uma criança. Sem medo, sem desafio, apenas a certeza pura de alguém que sabe que está certo. 10 minutos, disse Nico com voz sem emoção. Se você estiver errado, sua mãe perderá o emprego e vocês dois deixarão Nova York esta noite. E se ele estiver certo, Clara deixou escapar, com a voz trêmula. Nico olhou para ela, com um olhar gélido. Se ele estiver certo, disse lentamente, manterei minha promessa, 50 milhões de dólares. Ethan caminhou em direção à tela principal com passos pequenos, mas firmes. Ele parecia dolorosamente deslocado em uma sala cheia de homens vestindo ternos caros e relógios Rolex. Suas roupas estavam gastas, as pontas dos tênis rasgadas e o livro de programação em suas mãos. Parecia que poderia se desfazer a qualquer momento, mas seus olhos brilhavam enquanto ele estudava as linhas de código na tela. O Dr. Hartwell relutantemente se afastou, ficando atrás dele com os braços cruzados, sua expressão presa entre a curiosidade e a dúvida. Os outros 15 engenheiros também se aglomeraram,
formando uma parede de corpos ao redor do menino. Clara ficou no canto da sala, com as mãos tão apertadas que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ela não ousava respirar, não ousava se mover, só podia rezar por seu filho. Ethan levantou a mão e apontou para uma seção do código na tela. Seu dedo mindinho parou em uma única linha enterrada entre milhares de outras. Aqui, disse ele, sua voz clara rompendo o silêncio tenso. Isso está errado. Hartwell se inclinou para seguir o dedo de Ethan. Esta é a camada de interface entre o módulo de criptografia e o módulo de autenticação, disse ele condescendentemente. Este é um código padrão escrito exatamente de acordo com o processo que desenvolvi ao longo de 10 anos. Não há nada de errado aqui. Mas Ethan balançou a cabeça. O código não está errado, explicou ele. O computador está interpretando-o incorretamente. As pessoas se entreolharam. Interpretando incorretamente? Um jovem engenheiro perguntou confuso. Computadores não interpretam incorretamente. Computadores apenas seguem comandos. Ethan virou-se para ele com o olhar paciente de um professor explicando algo a um aluno lento. Sim, ele assentiu. Os computadores seguem comandos, mas você está dando os comandos errados. Hartwell zombou. Os comandos errados? Eu escrevo código desde antes de você nascer, garoto. Não me ensine a programar. Ethan não se abalou. Ele apontou para a linha novamente e começou a explicar de uma maneira que só uma criança de 7 anos faria. É como quando minha mãe me pergunta se estou com fome, disse ele. Se ela perguntar da maneira certa, eu respondo sim ou não. Mas se ela disser, você está com fome, em vez de perguntar, você está com fome, então fico confuso. Não sei se ela está me perguntando ou me dizendo que estou com fome. A sala ficou em silêncio. Você está dizendo ao computador que a senha está correta, continuou Ethan. Em vez de perguntar ao computador se a senha está correta, então o computador pensa que você está alterando a senha em vez de verificá-la. Ele continua alterando a senha repetidamente para que ninguém consiga fazer login. Hartwell abriu a boca para argumentar, mas nenhuma palavra saiu. Ele olhou para o código, depois para Ethan, e em seguida voltou a olhar para o código. Seu rosto passou de dúvida para confusão, e em seguida de confusão para o horror. Isso é impossível, ele sussurrou. Isso é um erro básico de sintaxe. Um erro que nem mesmo alunos do primeiro ano cometeriam. Eu examinei esse código centenas de vezes. Por que não percebi isso? Porque você olhou, mas não viu, disse Ethan simplesmente. Você estava procurando coisas complicadas, então ignorou as simples. Joseph Morano deu um passo à frente com o rosto cheio de desconfiança. Espere aí, disse ele. Esse garoto está falando bobagem. Como um erro tão pequeno poderia derrubar um sistema que vale bilhões de dólares? Ethan virou-se para Morirano com uma calma que parecia quase inquietante. Porque todos os outros sistemas são ensinados por este, explicou ele. É como quando um professor ensina algo errado, todos os alunos também aprendem errado. Esse erro não está apenas aqui. Está em toda parte. Em todos os módulos, em todos os programas, em tudo o que você construiu nos últimos 10 anos. O silêncio na sala ficou denso, quase sufocante. Hartwell desabou em uma cadeira, com o rosto pálido como a morte. 10 anos, murmurou ele. 10 anos eu ensinei minha equipe a escrever código dessa maneira. 10 anos eu plantei uma falha em tudo o que criamos sem nunca saber. Nico Castellano ficou paralisado como uma estátua de pedra. O império que ele construiu ao longo de 17 anos. O sistema em que ele confiava sem questionar. Tudo isso envenenado por um erro básico que uma criança de 7 anos poderia detectar em minutos. Patrick Sullivan quebrou o silêncio. Tudo bem, o garoto encontrou o problema. Mas encontrar um problema e corrigi-lo são duas coisas diferentes. Como sabemos que ele pode consertá-lo em 24 horas? Todos os olhos se voltaram para Ethan. Ele estava no meio da sala, cercado pelos chefes mais poderosos de Nova York, pequeno e frágil como uma vela antes de uma tempestade. No entanto, seu olhar permanecia calmo, claro, seguro. Posso mostrar como consertar, disse Ethan. Não é difícil, basta alterar um símbolo em cada lugar. Um ponto final por um ponto de interrogação. É só isso. Hartwell olhou para Ethan como se ele fosse uma criatura de outro planeta. É só isso, ele repetiu, com a voz vazia. 48 horas, milhões de linhas de código, dezenas de especialistas, e a solução é apenas mudar um ponto final para um ponto de interrogação. Ethan assentiu, incapaz de entender por que os adultos tornavam tudo tão complicado. Às vezes, os maiores problemas têm as soluções mais simples. Meu livro diz isso. O Dr. Hartwell sentou-se ao teclado com as mãos trêmulas. 20 anos de experiência, um doutorado pelo MIT, dezenas de prêmios na indústria de tecnologia.
Tudo isso não significava nada naquele momento. Ele estava prestes a seguir as instruções de uma criança de 7 anos na frente de 20 dos chefes da máfia mais poderosos de Nova York. Se a criança estivesse errada, Hartwell se tornaria uma piada em todo o submundo. E se a criança estivesse certa, ele teria que conviver com a verdade de que uma criança que catava livros do lixo era melhor do que ele. Ambos os resultados eram um inferno. Mas ele não tinha escolha. Faça isso, ordenou Nico Castellano com a voz fria como aço. Hartwell respirou fundo e começou a digitar. Ethan ficou ao lado dele, os olhos escuros acompanhando cada movimento. De vez em quando, o menino apontava para a tela e falava baixinho. Este também e aquele. Ponto final para ponto de interrogação. Hartwell obedecia como uma máquina. Ele não pensava mais. Não analisava mais. Simplesmente fazia exatamente o que o menino de 7 anos lhe dizia para fazer. Clara ficava no canto da sala, prendendo a respiração. Ela observava o filho em meio a lobos com uma calma que não conseguia acreditar. Seu Ethan, a criança magra e tímida que nunca conhecera um dia normal em sua vida, estava orientando um médico do MIT como um aluno do ensino fundamental. 5 minutos se passaram, 10 minutos, 15 minutos. Hartwell passou de um módulo para o outro, seguindo exatamente o padrão que Ethan lhe mostrara. Simples, preciso, nada a mais, nada a menos. Joseph Morano começou a perder a paciência. Isso é uma farsa, resmungou. Estamos perdendo tempo com uma criança enquanto nosso dinheiro está evaporando. Mas Nico levantou a mão para pedir silêncio. Seus olhos não saíram da tela por um único segundo. Ele estava esperando, observando, julgando. Está feito. Hartwell exalou, com a voz exausta. Consertei todos os pontos que o garoto me mostrou. Ethan assentiu. Agora reinicie o sistema. Hartwell olhou para Nico, esperando permissão. Nico deu um aceno rápido com a cabeça. Hartwell apertou o botão de reiniciar. As telas ficaram pretas. A sala inteira prendeu a respiração. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Nada aconteceu. Morano começou a rir. Eu disse que era uma farsa completa. E então as telas voltaram à vida. Não com as linhas vermelhas de antes, mas com linhas azuis. O azul da vida, o azul da esperança, o azul de 2 bilhões de dólares aparecendo lentamente nas telas. O sistema está reiniciando, Hartwell sussurrou, com a voz trêmula de emoção. Está funcionando, meu Deus, está realmente funcionando. Os números começaram a rolar pelas telas. Esta conta, aquela conta, cada quantia congelada sendo liberada uma a uma. 100 milhões, 200 milhões, 500 milhões, 1 bilhão, 1,5 bilhão, 2 bilhões. Patrick Sullivan pulou de pé, com os olhos arregalados de descrença. Meu dinheiro, ele sussurrou. Meu dinheiro está de volta. Os irmãos Clovis se abraçaram, sorrindo pela primeira vez desde que entraram na sala. Tony Greco, o antigo chefe que permanecia em silêncio desde o início, finalmente acenou com a cabeça em aprovação. Apenas Joseph Morano permaneceu paralisado, com o rosto pálido como se tivesse engolido uma mosca. O garoto conseguiu. O garoto realmente conseguiu. O filho de 7 anos de uma faxineira acabara de salvar os 2 bilhões de dólares pertencentes às 5 maiores famílias da máfia de Nova York em menos de 20 minutos. Hartwell olhou para Ethan com olhos totalmente novos. Sem desprezo, sem dúvida. Apenas puro respeito por uma mente muito além de sua compreensão. Como? Perguntou ele, parecendo perdido. Como você viu o que todos nós deixamos passar? Ethan inclinou a cabeça, pensou por um momento e então respondeu com a verdade mais simples. Porque eu não sei coisas complicadas, disse o menino. Então, eu só vejo coisas simples. Nico Castellano deu um passo em direção a Ethan. Pela primeira vez naquela noite, havia algo diferente em seu olhar gélido. Não era calor. O rei do gelo não conhecia o calor, mas sim o reconhecimento. Respeito pela criança que estava diante dele. Qual é o seu nome completo, garoto? Nico perguntou pela segunda vez naquela noite, e desta vez sua voz não continha zombaria. Clara ficou rígida. Aquela pergunta, aquele nome tinha o poder de destruir tudo. Antes que Clara pudesse abrir a boca para responder à pergunta de Nico, um bip agudo rasgou o sistema. Todas as cabeças se viraram para a tela principal, onde fluxos de dados corriam a uma velocidade frenética. Hartwell se lançou para o console de controle, sua expressão mudando de alívio para confusão em um instante. O que está acontecendo? Murmurou ele, os dedos voando pelo teclado. Isso não fazia parte do plano. O sistema estava executando automaticamente uma auditoria completa. Agora que estava funcionando corretamente novamente, ele começou a fazer o que havia sido programado para fazer desde o início,
mas nunca havia conseguido realizar devido ao erro de sintaxe. Ele começou a verificar todas as transações dos últimos 18 meses, e o que ele descobriu congelou toda a tela. Na tela, uma série de transações secretas começou a surgir, como feridas expostas. Cada transação era um número. Cada número era uma quantia enorme de dinheiro, e todo esse dinheiro fluía para o mesmo destino. Hartwell leu em voz alta o que aparecia na tela, com a voz trêmula de horror. 15 de março do ano passado, $2 milhões transferidos para uma conta anônima nas Ilhas Cayman. 22 de abril, $5 milhões. 10 de junho, $10 milhões. A lista continuava. Cada linha era uma facada na confiança. Os chefes da máfia trocaram olhares enquanto a suspeita se espalhava pela sala como fumaça tóxica. Patrick Sullivan foi o primeiro a falar. De quem é esse dinheiro? Sua voz era fria como gelo. Quem está nos roubando? Hartwell continuou rastreando em um ritmo frenético, com o suor escorrendo pela testa. O que ele descobriu tirou a cor de seu rosto. No total, ele engoliu em seco. $400 milhões. Nos últimos 18 meses, alguém secretamente retirou $400 milhões do sistema CFT sem que ninguém soubesse. A sala explodiu em caos. 400 milhões? Os irmãos Kozlov rugiram, com as mãos já puxando armas de seus casacos. Quem? Quem ousou fazer isso? Tony Greco, o velho chefe que ficara em silêncio a noite toda, finalmente falou. Sua voz era grave e assustadora, como o rugido de um leão envelhecido. Rastreie tudo, Hartwell. Quero saber para onde foi esse dinheiro. Hartwell martelava o teclado, os olhos grudados na tela. O sistema que Ethan acabara de consertar agora operava com uma eficiência nunca vista antes, rastreando cada pegada digital com precisão absoluta. Camada após camada de criptografia foi removida. Contas anônimas foram expostas, rotas de transferência reveladas, e, finalmente, o destino apareceu na tela como uma sentença de morte. Todo o dinheiro, disse Hartwell, com a voz estrangulada, vai para contas pertencentes à família Morano. O silêncio na sala era tão pesado que parecia cortante. Todos os olhares se voltaram lentamente para Joseph Morano, o homem que zombara e ameaçara Nico a noite toda. Ele ficou paralisado, com o rosto cinza como cinza. Não, gaguejou. Isso é um engano. Não sei nada sobre isso. Nico Castellano caminhou em direção a Morano com os passos lentos de um predador. Seus olhos estavam mais frios do que em qualquer outro momento daquela noite. Frio o suficiente para congelar o próprio inferno. $400 milhões, disse Nico sem emoção. 18 meses roubando bem debaixo do meu nariz. E você teve a coragem de vir aqui e me ameaçar? Não sei. Morano recuou, com as mãos levantadas em sinal de defesa. Juro por Deus, não sei nada sobre esse dinheiro. Deve ter sido alguém da minha família agindo sem me informar. Victor Santini, braço direito de Nico, deu um passo à frente com uma expressão preocupada. Chefe, disse ele, precisamos investigar cuidadosamente antes de tirar conclusões precipitadas. Isso pode ser uma armação para incriminar a família Morirano. Nico não se virou para olhar para Victor. Seu olhar permaneceu fixo em Morirano como duas lâminas gêmeas. Mas Ethan era diferente. O menino estava observando a tela o tempo todo, e seus olhos escuros começaram a se estreitar. Havia algo errado nos dados que ele estava vendo, algo que os adultos estavam deixando passar porque estavam muito concentrados em Morano. Senhor, Ethan falou baixinho, o computador diz que alguém nesta sala sabe a senha secreta. A sala congelou novamente. Hartwell verificou a tela e o que viu roubou o ar de seus pulmões. O garoto está certo, ele sussurrou. Todas essas transações secretas foram executadas por alguém com o mais alto nível de acesso ao sistema CFT. E apenas 3 pessoas têm esse acesso. Eu, o chefe Castellano e Victor Santini. Todos os olhares se desviaram lentamente de Morano para Victor Santini, o homem de 40 anos que servia Nico Castellano há 20 anos. O braço direito mais confiável, o homem que conhecia todos os segredos do Império Castellano e o mesmo homem que acabara de tentar impedir Nico de cavar mais fundo. Victor Santini sentiu todos os olhares perfurando-o como facas. Ele deu um passo para trás, sua mão instintivamente subindo ao peito como se fosse se proteger. Chefe, disse ele, sua voz ainda tentando soar calma. Isso é um mal-entendido. Eu sirvo você há 20 anos. Eu nunca trairia você. Nico Castellano não disse nada. Ele ficou completamente imóvel, seus olhos frios estudando o homem que ele já tratou como um irmão. 17 anos. 17 anos com Victor ao seu lado em todas as batalhas, todas as negociações, todas as decisões de vida ou morte.
Victor conhecia todos os seus segredos. Victor sabia onde os corpos estavam enterrados. Victor conhecia todas as suas fraquezas. E durante esses 20 anos, Victor esteve ali, esperando o momento certo para apunhalá-lo pelas costas. Hartwell continuou acompanhando os dados na tela, sua voz tremendo ao ler cada linha. As transações foram executadas a partir de um endereço IP dentro da propriedade de Castellano. O momento era sempre à noite, quando o chefe estava descansando, e todas elas usavam as credenciais de acesso de Victor Santini. Morano saiu do choque, percebendo que essa era sua chance de se salvar. Ele apontou diretamente para Victor, com fúria nos olhos. Esse bastardo é um espião dentro de suas fileiras, Castellano. Ele vendeu informações para minha família sem meu conhecimento. Meu filho Anthony deve ser o responsável por tudo isso. Victor riu, um som amargo e descontrolado. Ele sabia que não tinha mais para onde fugir. Uma atuação de 17 anos desmoronou em menos de 20 minutos por causa de uma criança de 7 anos. Aquele maldito garoto, ele rugiu, com os olhos em chamas enquanto encarava Ethan. Se não fosse por você, ninguém teria descoberto. O sistema continuaria quebrado, e eu continuaria drenando o dinheiro até que o Império Castellano desmoronasse completamente. Clara puxou Ethan para seus braços, protegendo-o do olhar enlouquecido de Victor. O menino não chorou. Ele não tremeu. Seus olhos escuros estavam estranhamente calmos, como se ele tivesse visto tanta escuridão que não tinha mais medo. Por quê? Nico finalmente falou. Apenas uma palavra, mas que pesava como 1000 toneladas de pedra. Victor olhou para Nico e, naquele instante, a máscara de 20 anos de lealdade se quebrou completamente. Por quê? Ele zombou. Porque eu estava cansado de viver na sua sombra por 20 anos. Eu construí este império com você, mas você ficou com todo o crédito. Você é o chefe e eu sou para sempre apenas o braço direito. Anthony Morano me prometeu metade do império se eu o ajudasse a derrubá-lo. Metade de Castellano. Algo que você nunca me deu. Não importa o quanto eu tenha dedicado da minha vida a você. Nico não ficou com raiva. Ele não gritou, ele não xingou. Ele simplesmente sacou sua arma de dentro do paletó com movimentos lentos e firmes, como se estivesse realizando a tarefa mais comum do mundo. Victor viu a arma e entrou em pânico. Ele caiu de joelhos com lágrimas escorrendo pelo rosto. Por favor, chefe. 20 anos. Estou com você há 20 anos. Salvei sua vida mais vezes do que posso contar. Por favor, poupe-me. Nico deu um passo à frente e pressionou o cano da arma contra a testa de Victor. Seus olhos estavam frios como gelo, totalmente desprovidos de emoção. 20 anos, disse Nico com uma voz baixa e pesada. 20 anos eu confiei em você como um irmão. 20 anos você comeu à minha mesa, dormiu sob meu teto, conheceu todos os meus segredos e me vendeu ao inimigo por os 400 milhões de dólares. O tiro ecoou. Clara gritou, agarrando Ethan e cobrindo seus olhos. Mas ela não conseguiu bloquear o som do corpo batendo no chão de mármore. Ela não conseguiu bloquear o cheiro de pólvora se espalhando pelo ar. Ela não conseguiu bloquear a verdade de que seu filho acabara de testemunhar um homem sendo morto a tiros bem na frente dele pela segunda vez na vida. Victor Santini jazia imóvel no chão, com uma poça de sangue escuro sob sua cabeça, os olhos ainda abertos, o rosto congelado em horror. 20 anos de falsa lealdade terminaram com uma única bala. Nico se virou para Morano, a arma ainda fumegando em sua mão. E você, disse ele, seu filho estava por trás de tudo isso. Você pode não saber, mas o sangue da sua família ainda vai pagar o preço. Morano cambaleou para trás, com o rosto pálido. Eu não sabia, implorou ele. Juro por Deus, eu não sabia nada sobre o plano de Anoni. Ele agiu sozinho. Levem-no, Nico ordenou aos guardas. Tranquem-no no porão. Vou lidar com ele depois de limpar essa bagunça e enviar pessoas para encontrar Anthony Morano. Quero aquele bastardo ajoelhado aos meus pés antes do amanhecer. Os guardas entraram correndo, puxaram Morirano para que se levantasse e o arrastaram para fora da sala. O chefe da família rival, que momentos antes zombava e ameaçava Nico, agora era arrastado como um cão. Seus gritos ecoaram pelo corredor até que a porta se fechou com um estrondo. A sala ficou em silêncio. Patrick Sullivan, os irmãos Clove e Tony Greco trocaram olhares. Eles acabavam de ver Nico Castellano executar um traidor e prender um chefe rival em menos de 5 minutos. Sem hesitação, sem piedade. Era por isso que ele era chamado de Rei do Gelo. Era por isso que ninguém ousava se opor a Nico Castellano. Mas em meio ao caos e ao derramamento de sangue, Morano viu algo. Ao ser arrastado para além de onde Clara estava, ele olhou diretamente para o rosto dela. E em seus olhos, já nublados pelo medo,
Clara viu um lampejo de reconhecimento. Ele sabia quem ela era. Espere. O grito de Morano ecoou bem quando a porta estava prestes a se fechar. Os guardas pararam e se viraram para olhar para o chefe em busca de ordens. Morano se libertou do aperto deles, seus olhos fixos em Clara, com o desespero selvagem de um homem se afogando, agarrando-se a uma última tábua de salvação. Eu sei disso, ele gritou, sua voz quebrada pela loucura. Eu sei quem ela é. Castellano, você tem ideia de quem está abrigando em sua casa? Clara congelou. O sangue em suas veias parecia ter se transformado em gelo. 3 anos fugindo, 3 anos vivendo com medo, 3 anos reconstruindo a partir do nada. Tudo isso desmoronou em um único momento. Nico levantou a mão, sinalizando para os guardas pararem. Seu olhar mudou de Morano para Clara, frio e indecifrável. Fale, ele ordenou a Morano. O que você sabe sobre ela? Morano riu histericamente, cuspindo pelo canto da boca. O nome verdadeiro dessa vadia é Caroline Bennett, esposa de Tommy Bennett, o viciado em jogos de azar que devia os 300 mil bares à minha família e morreu sem pagar. Mandei meus homens matarem o marido dela há 3 anos. E essa mulher fugiu com aquele garoto para escapar da dívida. Clara queria morrer. Seus joelhos cederam. E se Ethan não a tivesse segurado, ela teria desmaiado. Seu filho olhou para ela com aqueles olhos negros profundos. Olhos que tinham visto sofrimento demais para uma criança de 7 anos. Mãe, ele sussurrou com a voz trêmula. Eles estão falando sobre o papai, não é? A sala ficou em um silêncio mortal. Patrick Sullivan, os irmãos Kozlov e Tony Greco olhavam para Clara com olhos completamente diferentes agora. Ela não era mais uma empregada doméstica inofensiva. Era uma devedora, uma fugitiva, alguém que poderia trazer problemas para qualquer um que a abrigasse. 300 mil dólares, continuou Morirana, com voz triunfante. Acrescente 3 anos de juros e agora são quase 500 mil. Minha família tem o direito de cobrar, o direito de tirar a vida dela e das crianças. Você está abrigando minha devedora, Castellano. Isso viola as leis do submundo. Nico não disse nada. Ele ficou completamente imóvel, com o olhar fixo em Clara, como se tentasse ver diretamente em sua alma. Clara sentiu aquele olhar e soube que era o momento de encarar a verdade. Ela se endireitou lentamente, empurrando Ethan para trás dela para protegê-lo. Sim, disse ela com a voz trêmula, mas sem mais se esconder. Eu sou Caroline Bennett, esposa de Tommy Bennett. Meu marido devia os 300 mil lares à família Morano e foi morto bem na minha frente e na frente do meu filho há 3 anos. Eu fugi porque eles ameaçaram matar meu filho e vendê-lo para o tráfico humano. Mudei meu nome. Fugi. Fiz tudo o que pude para sobreviver e proteger meu filho. E não me arrependo de nada. Morano riu em sinal de vitória. Você ouviu isso, Castellano? Ela admitiu. Ela deve à minha família. Ela é propriedade da minha família. Você não tem o direito de abrigá-la. Nico permaneceu em silêncio. Seus olhos nunca deixaram Clara. E dentro daquele olhar gélido, algo estava mudando. Algo que nem mesmo ele ainda compreendia. Clara olhou diretamente para Nico. Não havia mais medo em seus olhos. Ela já havia perdido tudo. Seu marido, sua casa, seus sonhos, sua identidade. A única coisa que lhe restava era Ethan, e ela o protegeria a qualquer custo. Você pode me entregar a Morirano, disse ela a Nico. Você pode me matar agora mesmo, mas, por favor, poupe meu filho. Ele é apenas uma criança. Não tem nada a ver com a dívida do pai. Ele acabou de economizar os 2 bilhões de dólares para você. Por favor, não o mate. Ethan saiu de trás da mãe e ficou ao lado dela, com uma expressão estranhamente calma. Não tenho medo, disse o menino com voz baixa, mas clara. Se eles querem matar minha mãe, terão que me matar primeiro. Clara conteve um soluço ao olhar para o filho. Seu filho de 7 anos, magro e tímido, estava de pé, ereto, diante dos chefes da máfia mais perigosos de Nova York, declarando que morreria com sua mãe. Todos na sala observavam os dois com expressões diferentes. Alguns com desprezo, outros com indiferença, outros com calculismo, e um homem relembrava seu próprio passado, relembrava uma mãe que fora empregada doméstica, relembrava uma criança que se levantara para proteger sua mãe do abuso. Niquico Castellano ficou imóvel por um momento que pareceu interminável. Seus olhos permaneceram fixos em Clara e seu filho. No entanto, sua mente estava em outro lugar. 32 anos antes, um menino de 5 anos havia ficado diante de seu pai com os punhos cerrados e declarado que protegeria sua mãe. Aquele menino era ele. Aquela mãe era uma empregada doméstica, desprezada e espancada todos os dias. E aquele pai morrera pelas mãos do próprio filho 15 anos depois.
Agora ele se via refletido nos olhos de Ethan, um menino magro de 7 anos com roupas surradas, em pé para proteger sua mãe do mundo. Sem medo, sem hesitação, apenas amor puro e uma coragem que só as crianças têm. A dívida de Tommy Bennett, Nico finalmente disse, foi paga. Morano engasgou. O quê? Ele gritou. Você não pode fazer isso. Esse dinheiro é da minha família. Essas são as leis do submundo. Nico virou-se para Morano, seu olhar tão frio que o ar parecia congelar. Tommy Bennett morreu há 3 anos. Sua vida foi o preço dessa dívida. A lei do submundo. Morano. Dívidas de sangue são pagas com sangue. Ele já pagou. Mas o garoto? Morano tentou argumentar. Eles me pertencem. Nico o interrompeu, sua voz não permitindo discussão. A partir deste momento, Clara Bennett e Ethan Bennett estão sob a proteção da família Castellano. Qualquer um que tocar neles terá que responder a mim. Morano abriu a boca para protestar novamente, mas Nico já havia se virado. Levem-no para o porão, ordenou ele aos guardas. Eu cuidarei dele depois que encontrarmos Anthony. Desta vez, Morano não teve chance de resistir. Os guardas o arrastaram para fora da sala, enquanto seus gritos desesperados ecoavam pelo corredor até que a porta se fechasse. Patrick Sullivan quebrou o silêncio. Castellano, disse ele com cautela, você acabou de declarar guerra à família Morirano. Anthony Morano não vai deixar isso passar. Eu sei, respondeu Nico calmamente, e não me importo. Tony Greco, o antigo chefe que permanecera em silêncio até agora, finalmente acenou com a cabeça em aprovação. Você é como seu pai em sua crueldade, disse ele, mas você é diferente dele em sua lealdade. Aquele garoto salvou todo o nosso dinheiro. Protegê-lo é a decisão certa. Os irmãos Clove concordaram com a cabeça. Sullivan permaneceu em silêncio, mas não se opôs. A reunião terminou em uma atmosfera completamente diferente de como havia começado. 2 bilhões de dólares foram recuperados. Um traidor foi punido e Nikiko Castellano reivindicou 2 vidas sob sua proteção de uma forma que ninguém esperava. Enquanto os chefes saíam um por um, Clara permaneceu paralisada no canto, segurando Ethan com força nos braços. Ela não entendia o que tinha acabado de acontecer. Ela estava esperando pela morte e, em vez disso, recebeu proteção. Nico caminhou em direção a eles e parou a menos de 1 metro de distância. Seus olhos ainda estavam frios, mas havia algo enterrado profundamente neles que Clara não conseguia decifrar. Você e o garoto ficarão na propriedade, disse Nico, sua voz não permitindo recusa. De agora em diante este é o seu lar. Você não precisa mais fugir. Clara abriu a boca para dizer algo. Talvez obrigada, talvez perguntar por quê. Mas Nico já havia se virado e se afastado antes que ela pudesse dizer uma única palavra. Ethan observou as costas do homem mais poderoso de Nova York. Depois olhou para sua mãe com olhos negros profundos. Mãe, ele sussurrou. Ele é um homem bom, certo? Clara não sabia como responder. Ela só sabia que, a partir daquela noite, suas vidas haviam mudado completamente. Uma semana passou como um sonho. Clara mal ousava acreditar que era real. O novo quarto que ela dividia com Ethan ficava no 3º andar da propriedade Castellano, 10 vezes maior do que o apartamento miserável em que moravam antes, com uma cama king size com lençóis brancos impecáveis, guarda-roupas cheios de roupas novas, ainda com as etiquetas, e um banheiro privativo com banheira de mármore. Pela primeira vez em 3 anos, Clara dormiu a noite inteira sem acordar assustada com pesadelos ou com o som de tiros lá fora. Pela primeira vez em 3 anos, Ethan comeu 3 refeições completas por dia, com carne, peixe e vegetais, em vez de macarrão instantâneo e pão velho. Mas Clara não se permitia esquecer de quem era aquela casa. Ela se recusou a ficar ociosa e pediu para continuar trabalhando. A governanta, Rosa Chen, olhou para ela com confusão, mas acabou concordando em designá-la para gerenciar o pessoal do departamento de limpeza. Chega de esfregar o chão. Chega de carregar lixo. No entanto, Clara ainda sentia que estava fazendo algo útil, em vez de viver como um fardo. Ethan se adaptou ao novo mundo com uma rapidez surpreendente. O Dr. Hartwell, o homem que antes zombava dele, agora tratava Ethan como um colega respeitado. No segundo dia após aquela noite, Hartwell foi até Nico e propôs algo que ninguém esperava. O garoto tem habilidades que nunca vi em toda a minha carreira. Hartwell disse, por favor, permita-me trazê-lo para a equipe de TI como consultor especial. Não em tempo integral, apenas para examinar nossos sistemas e apontar os erros que deixamos passar. Nico concordou sem consultar Clara. Quando ela descobriu, quis se opor,
pois não queria que seu filho se envolvesse ainda mais no submundo. Mas quando viu o brilho nos olhos de Ethan toda vez que ele entrava na sala de servidores, não conseguiu dizer não. Era a primeira vez na vida de Ethan que ele tinha permissão para fazer o que amava. Era a primeira vez que seu talento era reconhecido, em vez de ser rejeitado por causa de suas circunstâncias. Os resultados foram surpreendentes. Na primeira semana, Ethan identificou 7 falhas semelhantes em outros sistemas da Castellano Financial Technologies. Cada correção aumentou o desempenho em 15 a 20%. Hartwell calculou que essas melhorias economizariam ao Império Castellano pelo menos os 50 milhões por ano. O garoto é um gênio, ele relatou a Nico. Não uso essa palavra levianamente. Conheci muitas pessoas inteligentes na minha vida, mas ninguém jamais viu padrões da maneira que esse garoto vê. É como se ele pudesse ler a linguagem dos computadores instintivamente. A notícia do prodígio de 7 anos se espalhou rapidamente pelo mundo underground da tecnologia. Outras famílias começaram a perguntar sobre o menino que havia economizado os 2 bilhões em 20 minutos. Alguns se ofereceram para comprar Ethan por milhões de dólares, como se ele fosse uma mercadoria a ser negociada. Nico recusou todas as ofertas sem hesitar. Mas a maior mudança aconteceu no 5º dia, quando Clara conheceu Margaret Castellano. Ela apareceu na sala de café da manhã como um fantasma do passado. Uma mulher de 62 anos com cabelos prateados cuidadosamente presos para trás, olhos azuis profundos e a postura de alguém que havia suportado tanto sofrimento que não tinha mais medo de nada. Clara se levantou para cumprimentá-la, sem saber como se dirigir à mãe do chefe, mas Margaret simplesmente sorriu e gesticulou para que ela se sentasse. "Você é Clara, não é?" perguntou ela com uma voz inesperadamente calorosa. "Ouvi muito sobre você e o pequeno Ethan." Clara gaguejou uma resposta desajeitada, mas Margaret não pareceu notar. Ela sentou-se à frente de Clara e olhou para ela como se estivesse se vendo no espelho. "Você sabe o que eu costumava ser?" perguntou Margaret. Clara balançou a cabeça negativamente. "Eu era empregada doméstica", disse Margaret sem vergonha. "Há 35 anos, eu era filha de uma família pobre de agricultores na Sicília. Vim para os Estados Unidos sem nada e trabalhei como empregada doméstica para a família Castellano. Marco Castellano, pai de Nico, me notou." Clara não sabia como reagir. Margaret estava compartilhando segredos da família Castellano. Segredos que poucas pessoas provavelmente sabiam. "Ele não me amava." Margaret continuou, seus olhos escurecendo. "Ele só me queria e pegou o que queria sem pedir a ninguém. Fiquei grávida do Nico nessas circunstâncias. Marco me forçou a casar com ele para encobrir o escândalo, mas nunca me tratou como esposa. Ele me tratava como uma empregada cujo dever era ter seu filho e servi-lo. Ele me batia, me humilhava e fazia tudo isso na frente do Nico, quando ele ainda era criança." Clara sentiu a garganta apertar. Ela olhou para a mulher à sua frente, viu as cicatrizes invisíveis em seus olhos e compreendeu. Ela entendeu por que Nico era tão frio. Ela entendeu por que ele odiava ver os outros se ajoelharem. Ela entendeu por que ele a protegia e a Ethan sem precisar de um motivo. "Meu filho matou o pai dele quando tinha 20 anos, disse Margaret sem emoção. "Ele atirou em Marco bem neste escritório depois de vê-lo me espancar até eu ir parar no hospital pela 10ª vez. Ele fez isso para me proteger. E desde então ele nunca mais se permitiu amar ninguém, porque teme que o amor o transforme em um monstro como seu pai." Margaret pegou a mão de Clara com os olhos brilhando. "Mas eu vejo como ele olha para você", disse ela. "Vejo como ele olha para Ethan. Algo está mudando nele. E acredito que você seja a razão. Não desista do meu filho, Clara. Sob aquele gelo, há um coração esperando para ser despertado." Clara ficou completamente imóvel, mal ousando respirar. O que Margaret acabara de revelar mudou completamente a maneira como ela via Nico Castellano. Ele não era um monstro frio por natureza. Era uma criança que fora forçada a se tornar um monstro para proteger a pessoa que mais amava. Margaret olhou pela janela, seus olhos ficando distantes, como se estivesse olhando profundamente para um passado distante. Naquela noite ela começou, com a voz baixa e firme. "Eu disse ao Marco que queria o divórcio. Eu não aguentava mais. 20 anos sendo tratada como um animal. 20 anos sendo espancada e humilhada na frente do meu próprio filho. Eu queria liberdade, mesmo que isso significasse sair sem nada." Clara apertou a mão de Margaret com mais força, sentindo a dor que emanava da mulher ao seu lado. Margaret continuou sem olhar para Clara, como se estivesse falando apenas para si mesma. "Marco ficou furioso quando soube que eu queria ir embora. Ele disse que eu era propriedade dele, que eu não tinha o direito de ir, que se eu ousasse sair pela porta, ele me mataria
e diria ao mundo que eu tinha enlouquecido e tirado a própria vida. Então ele começou a me bater, não com as mãos como antes, mas com um pedaço de pau, com um cinto, com qualquer coisa que pudesse pegar. Margaret arregaçou a manga, revelando longas cicatrizes que iam do pulso ao cotovelo. São dessa noite, disse ela. Achei que fosse morrer. Implorei para morrer, para não ter mais que sofrer. E então Nico apareceu. Clara imaginou a cena. Um homem de 20 anos entrando no escritório do pai e vendo a mãe deitada em uma poça de sangue, espancada até a morte. Ele não disse uma palavra. Margaret continuou. Ele apenas ficou parado ali e olhou para o pai por um segundo. Depois sacou uma arma e atirou. Um tiro, 2 tiros, 3 tiros, até que Marco parou de se mover e o monstro que nos torturou por 20 anos finalmente ficou em silêncio para sempre. Ela se virou para Clara, com os olhos vermelhos, mas secos, como se suas lágrimas tivessem se esgotado há muito tempo. Depois daquela noite, Nico mudou completamente. Ele congelou seu coração e jurou nunca mais deixar ninguém se aproximar. Ele tinha medo de que, se amasse alguém, se tornasse fraco. Ele tinha medo de que, se deixasse alguém entrar em sua vida, perderia o controle, assim como seu pai. Ele tinha medo de que o sangue de Marco que corria em suas veias o transformasse em um monstro, mas ele nunca entendeu que era a solidão que o matava um pouco mais a cada dia. Clara não sabia o que dizer. Ela apenas ficou sentada, segurando a mão de Margaret e deixou as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ela chorou pela mulher à sua frente, pelo garoto de 20 anos que foi forçado a matar seu pai para salvar sua mãe e por si mesma, que antes acreditava ser a pessoa mais destruída do mundo. Eu te observei desde o primeiro dia em que você entrou nesta propriedade, disse Margaret. Eu vi como você trabalhava incansavelmente, mesmo quando ninguém exigia isso. Eu vi como você olhava para Ethan com amor incondicional. Eu vi como você se manteve firme diante de Morano e declarou que estava pronta para morrer para proteger seu filho. Você me lembra quem eu costumava ser, mas você é mais forte do que eu jamais fui. Você não deixou a vida te destruir. Margaret se levantou e caminhou até um velho armário de madeira no canto da sala. Ela abriu uma gaveta e tirou uma caixa de veludo vermelho. Quando ela a abriu, Clara viu um colar de ouro com um pingente delicadamente esculpido em forma de coração. Esta é a única coisa que me resta da minha família na Sicília, disse Margaret, colocando a caixa nas mãos de Clara. Minha mãe me deu isso antes de eu sair de casa. Ficou comigo durante todos aqueles anos de dor. A única coisa que me lembrava que eu já fui amada. Agora quero que você fique com isso. Clara tentou recusar rapidamente. Não, não posso aceitar isso. É uma relíquia de família. Sou apenas uma empregada. Mas Margaret fechou os dedos de Clara firmemente em torno da caixa. Você não é uma empregada, disse ela com determinação. Você é quem trouxe luz a esta casa escura. Você é quem meu filho observa cada vez que passa por ele. Você é a única esperança que Nico tem de escapar da prisão que construiu para si mesmo. Aceite este colar, não como um presente, mas como uma bênção de uma mãe para outra. Clara olhou para a caixa em suas mãos. Depois, voltou a olhar para Margaret. Nos olhos da mulher mais velha, ela viu esperança, confiança e um pedido silencioso. Salve meu filho. Faça o que eu não consegui fazer. Ensine a ele que amar não é fraqueza e que abrir o coração não significa perder o controle. Naquela noite, Clara deitou na cama olhando para o colar brilhando ao luar e percebeu algo. Ela não queria mais fugir. Pela primeira vez em 3 anos, ela queria ficar. Não por segurança, não por dinheiro, mas por um homem que precisava ser salvo, mesmo que ele nunca admitisse isso. Nico Castellano não entendia o que estava acontecendo com ele. Nas últimas 2 semanas, ele percebeu que estava fazendo coisas que o Rei do Gelo nunca fazia. Ele se pegou parando na janela de seu escritório para olhar para o jardim onde Clara brincava com Ethan. Ele se pegava jantando na sala de jantar, em vez de sozinho em seu escritório, simplesmente porque sabia que Clara e Ethan estariam lá. Ele se pegava passando pelo quarto deles todas as noites antes de dormir, ouvindo Clara cantar para o filho através da porta fechada. Aquela melodia o assombrava. Era a mesma canção de ninar que sua mãe costumava cantar para ele quando era pequeno, antes que a vida se tornasse cruel demais para permitir canções de ninar. Todas as noites, Nico ficava do lado de fora daquela porta como um ladrão, roubando momentos de paz que nunca lhe foram permitidos. E todas as noites, ele se odiava um pouco mais por essa fraqueza. Na 14ª noite, Nico não conseguia dormir. Ele vagava pela propriedade como um fantasma, seus passos o levando sem pensar até a varanda do 3º andar,
com vista para o jardim dos fundos. Ele parou de repente quando viu Clara já lá. Ela estava encostada na grade, o luar incidindo sobre seus cabelos escuros e seu simples vestido de dormir branco. Ela chorava. Lágrimas silenciosas escorriam por suas bochechas. Seus ombros tremiam em pequenas ondas, sem emitir som. Ela chorava como alguém que havia aprendido a engolir a dor em vez de liberá-la. Nico pretendia se afastar. Ele não sabia como lidar com as lágrimas de uma mulher. Ele não sabia como confortar ninguém. Ele só sabia matar e dar ordens. Mas seus pés não lhe obedeciam. Em vez de ir embora, ele caminhou em direção a ela. Clara se assustou com o som dos passos e rapidamente enxugou as lágrimas com a manga. Desculpe, ela gaguejou. Eu não sabia que havia alguém aqui. Vou voltar para o meu quarto. Ela se virou para sair, mas Nico falou. Fique. Sua voz não era uma ordem. Era quase um pedido. Clara parou e olhou para ele com os olhos marejados. Nico se aproximou dela e os dois ficaram olhando para o jardim em silêncio. 1 minuto se passou, 2 minutos, 3. Finalmente Nico quebrou o silêncio. Por que você está chorando? Clara hesitou, mas então escolheu a verdade. Minha mãe. Ela sussurrou. Ela está em uma casa de repouso com câncer em estágio terminal. Não tenho dinheiro para o tratamento. Não tenho como salvá-la. E todas as noites me pergunto se ela ainda estará viva quando eu a vir novamente. Nico ficou em silêncio por um longo momento. Então ele falou com voz monótona, mas palavras pesadas. Sua mãe foi transferida para o Hospital Mount Sinai há 3 dias. Os melhores médicos estão cuidando dela. Os custos do tratamento foram totalmente pagos. Clara se virou para ele com os olhos arregalados de descrença. O quê? Ela sussurrou. O que você disse? Eu cuidei disso, disse Nico simplesmente. Sua mãe será operada na próxima semana. O prognóstico do médico é positivo. Ela vai viver. Clara não conseguia falar. Ela olhou para o homem ao seu lado, o homem frio temido por todo o submundo, e não entendia. Por quê? Ela finalmente perguntou com a voz embargada. Por que você faria isso por mim? Não somos nada para você. Nico não respondeu imediatamente. Ele olhou para o jardim, o luar refletindo em seus olhos gelados, e por um breve momento, Clara vislumbrou algo enterrado profundamente dentro dele. Solidão, um desejo de se conectar, uma criança ferida escondida atrás de camadas de gelo. Não sei, Nico finalmente admitiu. Não entendo por que estou fazendo essas coisas. Não entendo por que quero que você fique. Não entendo por que fico do lado de fora da sua porta todas as noites ouvindo você cantar para seu filho. Só sei que desde que você apareceu, algo em mim mudou. E não sei o que fazer com isso. Clara olhou para ele e pela primeira vez não viu o rei do gelo. Ela viu um homem perdido, tentando entender emoções que havia enterrado por 17 anos. Ela levantou a mão e tocou gentilmente sua bochecha. Nico ficou rígido. Ninguém o tocava assim desde a última vez que sua mãe o abraçou, antes de ele matar seu pai. Você não precisa entender tudo agora, disse Clara suavemente. Algumas coisas levam tempo. Eu também não entendo porque não tenho mais medo de você. Não entendo por que quero ficar em vez de fugir. Talvez nós dois estejamos aprendendo a abrir nossos corações e talvez possamos aprender juntos. Nico olhou para a mulher à sua frente, com a mão ainda apoiada em sua bochecha, e pela primeira vez em 17 anos, sentiu o gelo dentro de seu peito começar a derreter. A felicidade que chega rápido demais sempre tem seu preço. 3 dias após a conversa na varanda, Clara pediu permissão a Nico para ir ao Hospital Mount Si ver sua mãe. Helen havia sobrevivido à cirurgia e estava se recuperando melhor do que todos esperavam. Clara queria vê-la com seus próprios olhos para segurar sua mão e dizer que tudo ficaria bem. Nico concordou, mas insistiu que ela fosse acompanhada por 2 guarda-costas. Clara la sentiu, sem achar que precisava de tanta proteção. Shakibam. Ela estava acostumada a lidar com tudo sozinha há 3 anos. Ela não entendia que no mundo de Nikiko Castellano, os inimigos nunca esquecem e a vingança pode chegar a qualquer momento. Anthony Morano estava escondido há 2 semanas, desde que seu pai foi preso por Nico. Ele observava cada movimento da propriedade dos Castellano, esperando pela oportunidade perfeita. E essa oportunidade surgiu no momento em que Clara saiu pelos portões de ferro a caminho do hospital. Tudo aconteceu em segundos. Um caminhão bateu no carro de Clara em um cruzamento a cerca de 20 minutos de carro da propriedade. O guarda-costas no banco da frente morreu instantaneamente com o impacto. O segundo guarda-costas tentou sacar sua arma, mas foi baleado 3 vezes por um SUV preto que já estava estacionado à beira da estrada. Clara gritou e tentou abrir a porta do carro para fugir, mas 2 homens vestidos de preto a arrastaram para fora antes que ela pudesse reagir.
Ela levou um soco no estômago e caiu na calçada. Um saco de pano foi colocado sobre sua cabeça e o mundo ficou escuro. A notícia do ataque chegou a Nico em 5 minutos. Ele estava se reunindo com Hartwell sobre uma atualização do sistema quando o chefe de segurança irrompeu na sala, com o rosto pálido como a morte. Chefe, disse o homem com a voz trêmula. A senhorita Clara foi sequestrada. Os 2 guarda-costas estão mortos. Nico se levantou de um salto, sua cadeira voando para trás e batendo na parede. Em 20 anos como chefe da máfia, ele tinha visto inúmeras mortes, ordenado mais assassinatos do que conseguia lembrar e nunca tinha perdido o controle. Mas agora, ao saber que Clara tinha sido levada, uma raiva que ele nunca tinha sentido antes explodiu como um vulcão. Ele varreu a mesa com o braço, jogando tudo no chão. Computadores, documentos e xícaras de café se estilhaçaram em um barulho ensurdecedor. Anthony Morano. Nico rugiu, sua voz soando como se viesse diretamente do inferno. Aquele bastardo tocou no que é meu. Encontre-o. Quero saber onde Clara está em 1 hora. Se ele tocar em um único fio de cabelo dela, matarei todos os homens da família Morano até que ninguém com esse nome reste vivo. O chefe de segurança assentiu e saiu correndo. Hartwell ficou paralisado no canto, com medo de se mover. Ele nunca tinha visto Nico perder o controle assim. O rei do gelo tinha desaparecido, substituído por uma fera ferida, uivando após perder a única coisa que mais valorizava. Mas enquanto os adultos entravam em pânico, Ethan entrou na sala com uma expressão assustadoramente calma. Ele tinha ouvido sobre sua mãe por Rosa e correu imediatamente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas seus olhos escuros brilhavam com o foco que só ele possuía. Tio Nico, disse Ethan, com a voz trêmula, mas destemida. Eu posso encontrar minha mãe. Nico virou-se para o menino, os olhos ainda selvagens de fúria. O que você disse? O celular da minha mãe, explicou Ethan rapidamente. Ela sempre carrega o celular que o tio Hartwell lhe deu na semana passada. Posso usar o seu sistema para rastrear o sinal. Se eles ainda não o jogaram fora, posso descobrir onde ela está. Hartwell saiu do seu choque. É isso mesmo, gritou ele. Todos os dispositivos da empresa têm um software de rastreamento GPS oculto instalado. O garoto está certo. Podemos localizá-lo. Nico olhou para Ethan e, naquele momento, viu-se como uma criança. Um menino se levantando para proteger sua mãe com tudo o que tinha. Uma criança que se recusava a se render ao destino. Faça isso, ordenou Nico, com voz firme. Ethan correu para o computador de Hartwell, seus pequenos dedos voando pelo teclado a uma velocidade surpreendente. Ele passou as últimas 2 semanas aprendendo o sistema de tecnologia financeira da Castellano. E agora esse conhecimento estava sendo usado para salvar a vida de sua mãe. 10 minutos se passaram em um silêncio sufocante. 20 minutos, 30 minutos. Cada segundo era mais um segundo. Clara poderia estar sofrendo. Nico andava de um lado para o outro como um predador enjaulado, sem tirar os olhos da tela. Finalmente Ethan gritou. Eu a encontrei, gritou o menino, com lágrimas ainda caindo, mas com esperança na voz. O sinal do celular da mamãe está em um antigo armazém nas docas do Brooklyn. A cerca de 45 minutos de carro, Nico não disse mais nada. Ele se virou para o chefe de segurança, com um olhar frio como a própria morte. Chame todos os meus homens. Vamos partir agora, e tragam armas suficientes para destruir todo o cais, se for preciso. A comitiva de Nico Castellano atravessou Nova York Night como uma tempestade negra. 12 SUVs transportavam 50 homens armados até os dentes, todos eles prontos para morrer ao comando do Rei do Gelo. Nico sentou-se no banco da frente do veículo da frente, com os olhos fixos na escuridão à sua frente, a mão a apertar a arma com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele não disse uma palavra durante todo o trajeto. Não precisava. Todos sabiam que naquela noite sangue seria derramado. O cais do Brooklyn apareceu após 40 minutos. O armazém que Ethan havia localizado ficava no final da fileira, isolado dos outros. Uma fraca luz amarela vazava pelas janelas cobertas de poeira. Nico sinalizou para o comboio parar a 200 metros de distância. Isolar toda a área, ordenou, com voz fria como aço. Não deixem ninguém escapar. E lembrem-se disso. Anthony Morano é meu. A equipe de assalto se fundiu na escuridão como fantasmas. Nico liderou o grupo principal diretamente até a entrada principal. Ele não esperou. Ele não planejou. Ele chutou a porta de aço e invadiu o local com a arma em punho. O caos eclodiu instantaneamente. Os homens de Morano reagiram 1 segundo tarde demais. E esse segundo foi a diferença entre a vida e a morte. Nico disparou 2 vezes em rápida sucessão.
2 guardas caíram antes que pudessem sacar suas armas. Atrás dele, seus homens invadiram como uma onda gigantesca. Tiros explodiam pelo armazém como fogos de artifício do inferno. Anthony Morano apareceu no segundo andar, com o rosto contorcido de pânico. Ele não esperava que Nico encontrasse aquele lugar tão rapidamente. Ele não esperava uma força tão avassaladora. E ele definitivamente não esperava que o Rei do Gelo liderasse o ataque como um guerreiro, em vez de comandar das sombras. Castellano, Anthony gritou de cima. Você está louco? Você está começando uma guerra com toda a família Morano por causa de uma faxineira. Nico não respondeu com palavras. Ele respondeu com 3 tiros disparados para cima. Anthony se esquivou, mas perdeu o equilíbrio e caiu escada abaixo. Antes que ele pudesse se levantar, Nico estava lá, colocando a bota no peito de Anthony e pressionando a arma no meio da testa dele. Onde ela está? Perguntou Nico com voz monótona e olhos ardentes. Anthony riu descontroladamente, mesmo com a morte a poucos centímetros de distância. No quarto dos fundos, cuspiu. Mas você chegou tarde demais, Castellano. Eu a fiz pagar pelo meu pai. Nico não o deixou terminar. Ele chutou Anthony no rosto, deixando-o inconsciente, e então correu em direção ao quarto dos fundos. A porta de aço se abriu sob sua bota, e Nico congelou. Clara estava encolhida no canto, com as mãos amarradas atrás das costas, o rosto machucado e inchado. Sangue escorria do canto da boca dela, e um longo corte dividia a testa. Suas roupas estavam rasgadas, mas intactas o suficiente para Nico saber que eles não tinham ido tão longe. Ele havia chegado a tempo, por pouco. Clara, disse Nico com a voz embargada. Clara levantou a cabeça ao ouvir a voz dele. Seus olhos inchados se arregalaram quando ela o viu ali. Ela não conseguia falar. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, misturando-se com o sangue em suas bochechas. Nico se ajoelhou ao lado dela e sacou sua faca para cortar as cordas. Suas mãos tremiam. Algo que nunca havia acontecido em 20 anos segurando uma arma. Sinto muito, disse ele com a voz embargada como um homem se afogando. Eu deveria ter protegido você. Eu deveria ter mantido você segura. Sinto muito. Clara levantou a mão trêmula e tocou seu rosto. Apesar dos hematomas e da dor, ela conseguiu esboçar um sorriso fraco. Você veio, ela sussurrou. Você veio me salvar. Isso é o suficiente. E Nico, o Rei do Gelo, o homem que não abraçava ninguém há 20 anos, puxou Clara para seus braços. Ele a segurou com tanta força que parecia querer fundi-la ao seu peito, como se soltá-la fosse fazê-la desaparecer para sempre. Clara chorou em seus braços, e Nico percebeu que também estava chorando. As primeiras lágrimas que derramava desde a noite em que matou seu pai, 17 anos antes. Uma semana após o resgate, as feridas no corpo de Clara haviam cicatrizado, mas as feridas em seu coração ainda latejavam silenciosamente. Todas as noites ela ainda acordava assustada com pesadelos. Ainda via o rosto de Anthony Morano e ouvia sua risada enlouquecida ecoando em sua mente. Mas cada vez que ela se lembrava dos braços de Nico ao seu redor, naquele armazém escuro, lembrava-se da lágrima que caiu em seu cabelo e sabia que estava segura. Na 7ª noite, Clara não conseguia dormir. Ela ficou deitada olhando para o teto por horas, seus pensamentos girando incessantemente em torno do homem que arriscou tudo para salvá-la. Desde aquela noite, Nico a evitava. Ele não apareceu no jantar, não passou pelo quarto dela como costumava fazer. Era como se estivesse fugindo dos próprios sentimentos que revelara naquele único momento de fraqueza. Clara não aguentava mais. Levantou-se, enrolou-se em um roupão fino e saiu do quarto. Seus pés a levaram até a porta do escritório de Nico, antes que ela tivesse tempo de pensar no que estava fazendo. A luz ainda estava acesa lá dentro. Ela sabia que ele não estava dormindo. Ela bateu. O silêncio se prolongou. Então veio a voz de Nico, fria e distante como sempre. Entre! Clara empurrou a porta e entrou. Nico estava sentado atrás de sua mesa, com um copo de uísque na mão, o olhar fixo na escuridão infinita além da janela. Ele não se virou quando ela entrou, como se estivesse deliberadamente evitando seus olhos. O que você precisa? Ele perguntou com a voz desprovida de emoção. Clara ficou parada no meio da sala, com o coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos. Eu preciso saber, disse ela com a voz trêmula, mas firme. Por que você está me evitando? Nico ainda não se virou. Não estou te evitando. Estou ocupado. Você está mentindo. Clara se aproximou. Você não tinha perdido o jantar por 2 semanas inteiras antes disso. Você não tinha feito desvios pelos corredores só para evitar me ver. Você está fugindo e eu quero saber por quê. Nico finalmente se virou. Seus olhos encontraram os dela. E ela viu algo que nunca tinha visto antes.
Medo. O rei do gelo estava com medo. Porque eu não sei o que fazer, Nico admitiu, sua voz baixa e pesada. Eu vivi 37 anos sem precisar de ninguém. Construí muros ao meu redor e jurei que nunca deixaria ninguém entrar. Então você apareceu, você e aquele garoto, e esses muros estão desmoronando. Não sei como amar, Clara. Não sei como abrir meu coração. Só sei como destruir tudo que toco. Clara Ara se aproximou, ficando entre seus joelhos. Suas duas mãos subiram até o rosto dele, forçando-o a olhá-la. Você chorou por mim, disse ela suavemente. Você me abraçou como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Você matou 17 homens só para me salvar. E você chama isso de não saber amar. Nico olhou para ela e, pela primeira vez, o gelo em seus olhos derreteu completamente. Tenho medo, sussurrou ele. Tenho medo de que se eu te amar, vou te perder. Tenho medo de magoar você da mesma forma que meu pai magoou minha mãe. Tenho medo que o sangue do monstro em mim destrua você. Você não é seu pai, disse Clara com firmeza. Você provou isso quando o matou para proteger sua mãe. Você provou isso quando me salvou. Você não é um monstro, Nico. Você é o melhor homem que já conheci, mesmo que nunca admita isso. Nico levantou a mão e tocou o rosto de Clara. Seus dedos tremiam ao traçar sua pele, como se estivesse tocando um sonho que poderia desaparecer a qualquer momento. Eu não te mereço, disse ele. Talvez você não, sorriu Clara. Mas eu também não te mereço. Nós dois estamos quebrados, Nico. Mas talvez nossos pedaços quebrados possam se encaixar em algo completo. Nico não disse mais nada. Ele puxou Clara para baixo e pressionou seus lábios contra os dela. O primeiro beijo deles não foi ardente ou selvagem. Foi gentil, trêmulo e hesitante, como duas almas feridas aprendendo a confiar novamente. Clara envolveu os braços em torno do pescoço de Nico, e ele a segurou como se o mundo pudesse desabar e ele não se importasse. Pela primeira vez em 37 anos, o rei do gelo sentiu seu coração bater. Batendo de verdade. Não por medo ou raiva, mas por amor. A felicidade durou exatamente 3 dias antes que a tempestade se abatesse. Anthony Moreno escapou dos homens de Nico durante o caos nas docas. Ele desapareceu como um fantasma, mas Nico sabia que ele voltaria. Um homem como Anthony não sabia se render ou aceitar a derrota. Ele lutaria até seu último suspiro ou morreria tentando. E naquela noite, ele voltou com tudo o que restava da família Moreno. O ataque começou às 2 da manhã, quando toda a mansão estava dormindo. Uma enorme explosão destruiu o portão de ferro leste, seguida por uma chuva de tiros como uma tempestade. Anthony havia contratado mercenários adicionais de outras gangues, quase 100 homens fortemente armados no total, o dobro do tamanho da força de segurança de Castellano. Nico saiu da cama no instante em que ouviu a primeira explosão. Ele não precisava de um relatório para saber o que estava acontecendo. Em segundos, ele estava vestido, armado e saindo correndo do quarto. Clara correu atrás dele, com o rosto pálido de medo. Ethan também acordou, com os olhos escuros arregalados na escuridão. Leve Clara e Ethan para a sala segura, gritou Nico no rádio. Protejam-nos com suas vidas. Guardas apareceram instantaneamente, puxando Clara e Ethan para o bunker subterrâneo, onde a sala segura blindada havia sido construída para emergências como essa. Mas Clara se recusou a ir. Ela se soltou dos guardas e correu em direção a Nico. Não vou deixar você sozinho, ela gritou por cima dos tiros. Nico se virou, com os olhos vermelhos de fúria e medo. Você está louca? Vá para a sala segura agora. Não, Clara balançou a cabeça. Já perdi meu marido. Não posso perder vocês dois. Uma bala passou zunindo por suas cabeças e atingiu a parede atrás deles. Nico não teve tempo para discutir. Ele agarrou Clara e Ethan e correu em direção às escadas que levavam ao subsolo, usando seu próprio corpo como escudo. Eles estavam quase na porta da sala segura quando Anthony Moreno apareceu no final do corredor com um rifle nas mãos. Seu rosto estava machucado e deformado pela briga no cais, mas seus olhos queimavam com um ódio insano. Castellano, ele rugiu. Hoje à noite você morre. Ele puxou o gatilho. Nico empurrou Clara e Ethan para dentro da sala segura, bem quando a bala rasgou seu ombro esquerdo. Ele caiu com força, sangue jorrando do ferimento. Mesmo assim, ele levantou a arma e atirou de volta, forçando Anthony a se proteger. Nico! Gritou Clara, tentando arrastá-lo para dentro. Mas ele estava muito pesado e o ferimento estava drenando suas forças rapidamente. Feche a porta! Gritou Nico. Feche e não abra até ouvir minha voz. Não posso deixar você lá fora, chorou Clara. Você precisa. Nico olhou para ela, seus olhos suavizando por um único momento. Pelo Ethan,
Por mim, feche a porta, Clara. Por favor. Clara olhou para Nico, depois para Ethan, tremendo atrás dela, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto pressionava o botão. A pesada porta de aço se fechou, e a última coisa que ela viu foi Nico lutando para se levantar, com uma arma na mão, com sangue cobrindo metade do corpo. Dentro da sala segura, Clara desabou em lágrimas. Ela pensou que fosse o fim. Pensou que perderia Nico da mesma forma que havia perdido Tommy. Pensou que sua vida não passava de tragédia e dor. Mas Ethan não chorou. O menino de 7 anos ficou olhando para os monitores de segurança, seus olhos escuros focados com a mesma intensidade com que olhava para o código do computador. Ele viu Nico lutando sozinho no corredor. Viu Anthony avançando com a arma apontada para a cabeça de Nico. Viu os guardas de Castellano sendo dominados por toda a mansão. E o menino se lembrou de algo. Mãe, disse Ethan, sua voz estranhamente calma em meio ao caos. Eu posso salvar o tio Nico. Clara olhou para ele, os olhos inchados de lágrimas. O que você está dizendo? O sistema de segurança, Ethan explicou rapidamente, seus dedos já se movendo pelo teclado na sala. Na semana passada, o Dr. Hartwell me mostrou o sistema de defesa de emergência. Há portas de aço que podem isolar zonas individuais. Há gás paralisante que pode ser liberado do teto. Há um bloqueio total que pode ser ativado a partir desta sala segura. Mas esse sistema tinha uma falha de segurança e foi desativado. Clara disse, lembrando-se do relatório de Hartwell. Eu sei, Ethan assentiu, sem tirar os olhos da tela. Porque fui eu quem corrigiu essa falha. Eu não apenas corrigi, mamãe. Reescrevi o protocolo de emergência ontem à noite para poder contornar a trava principal a partir deste tablet. Chamei de programa Guardião, para o caso de você se encontrar em perigo novamente. Seus pequenos dedos voavam pelo teclado a uma velocidade que deixaria Hartwell com inveja. O código corria pela tela enquanto o sistema respondia. Ethan não havia aprendido isso na escola. Ele aprendeu com livros retirados de lixeiras, com noites passadas observando engenheiros trabalharem, com um instinto genial que ninguém conseguia explicar. 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto, pronto, Ethan gritou, pressionando Enter uma última vez. Fora da sala segura, a mansão Castellano ganhou vida. Portas de aço se fecharam simultaneamente, dividindo as forças de Anoni em bolsões isolados. O sistema de gás paralisante foi ativado, derrubando dezenas de mercenários em segundos. Luzes de emergência piscaram em vermelho. Alarmes soaram pelos corredores. Anthony Morano ficou paralisado enquanto seus homens caíam como dominós. Ele tentou correr para uma saída, mas as portas de aço estavam trancadas. Ele ficou preso no corredor com Nico, que se forçava a se levantar, apesar do sangue que jorrava de seu ferimento. Isso é impossível, gritou Anthony. O que diabos está acontecendo? Nico sorriu frio e impiedoso. Você subestimou o garoto, disse ele. E esse foi seu último erro. O último tiro ecoou pela noite. Anthony Moreno caiu com uma bala no coração. A rivalidade sangrenta entre as duas famílias terminou em meio a alarmes estridentes e ao cheiro de pólvora. Dentro da sala segura, Clara abraçou Ethan com força e chorou. Seu filho, um magro menino de 7 anos que o mundo sempre ignorou, acabara de salvar a vida de todos. Um ano depois daquela noite fatídica, a propriedade dos Castellano estava repleta de rosas brancas e risadas alegres. O casamento de Nico Castellano e Clara Bennett se tornou um evento que Nova York comentou por meses. O Rei do Gelo, o homem que o mundo afirmava não ter coração, estava no altar com os olhos cheios de lágrimas, enquanto observava a mulher caminhar em sua direção com um vestido de noiva branco puro. Clara não era mais a governanta magra com olhos tristes de um ano atrás. Ela estava alta, confiante, radiante com a beleza de alguém que havia encontrado sentido na vida. Ao lado dela estava Ethan, agora com 8 anos, vestindo um pequeno terno com uma gravata borboleta vermelha, orgulhoso de seu papel como padrinho. Ele não era mais tímido ou retraído. Seus olhos brilhavam com a confiança de uma criança que sabia que era amada e valorizada. Margaret Castellano estava sentada na primeira fila, com lágrimas escorrendo pelo rosto e um sorriso de satisfação nos lábios. Ela esperou 17 anos por esse dia, o dia em que seu filho finalmente encontrou a felicidade. Ao lado de Margaret estava Helen Porter, mãe de Clara, totalmente recuperada após a cirurgia e 6 meses de quimioterapia. Ela segurava a mão de Margaret, duas mães de mundos diferentes agora unidas como família, compartilhando a alegria de ver seus filhos se encontrarem. Quando Nico e Clara Ara trocaram seu primeiro beijo como marido e mulher, o salão explodiu em aplausos estrondosos. Patrick Sullivan, os irmãos Clove e Tony Greco estavam todos presentes,
Chefes da máfia que testemunharam a noite em que um menino de 7 anos economizou os 2 bilhões de dólares com uma única linha de código. Eles não vieram por obrigação, mas por respeito genuíno à nova família Castellano. No entanto, o momento mais emocionante não aconteceu durante a cerimônia. Aconteceu naquela tarde, quando Nico se ajoelhou na frente de Ethan e lhe entregou um documento. "O que é isso, tio Nico?" perguntou Ethan, inclinando a cabeça com curiosidade. Nico sorriu, um sorriso que ninguém teria acreditado ser possível um ano antes. "São os papéis da adoção", disse ele com a voz embargada pela emoção. "A partir de hoje, você não é mais Ethan Bennett. Você é Ethan Castellano, meu filho." Ethan olhou para os papéis, depois para Nico e em seguida para sua mãe, que estava lá atrás deles, chorando. Ele não disse uma palavra, simplesmente se jogou nos braços de Nico e se agarrou a ele com força. Pela primeira vez na vida, o menino tinha um pai de verdade, alguém que o protegeria, amaria e nunca abandonaria. Os 50 milhões de dólares que Nico prometeu naquela noite foram colocados em um fundo fiduciário para Ethan. Mas o menino não se importava com dinheiro. Ele se importava com outra coisa. Ele agora era o consultor-chefe oficial de tecnologia da Castellano Financial Technologies. Com uma equipe particular de tutores e uma bolsa integral para o MIT, esperando por ele quando completasse 18 anos, o Dr. Hardwell se demitiu para abrir uma academia de programação para crianças carentes, inspirada pelo próprio Ethan. Ele a chamou de Academia da Luz, um lugar onde crianças esquecidas poderiam finalmente brilhar. Joseph Morano morreu de ataque cardíaco na prisão 3 meses depois daquela noite. A família Morano entrou em colapso total. Seus bens foram divididos entre as famílias restantes. A rixa sangrenta terminou e Clara finalmente se livrou da sombra do seu passado. A dívida de os 300 mil dólares de Tommy Bennett não a assombrava mais. Na noite de núpcias, Nico e Clara ficaram na varanda, contemplando o céu estrelado de Nova York. Ethan dormia tranquilamente em seu quarto com um novo ursinho de pelúcia que ganhou dos avós. Margaret foi para a cama depois de abraçar seu filho e sua nora por um longo tempo. "Você imaginava que a vida seria assim?" perguntou Clara, descansando a cabeça no ombro de Nico. Nico balançou a cabeça. "Não, eu achava que morreria sozinho. Achava que sempre seria o rei do gelo, frio e vazio. Então você apareceu, você e Ethan, e tudo mudou. E agora?" Clara ergueu o rosto para olhá-lo, seus olhos brilhando ao luar. Agora, Nico sorriu. "Tenho um motivo para viver. Tenho uma família. Tenho amor. Tenho tudo o que antes acreditava não merecer. E passarei o resto da minha vida protegendo isso." Clara olhou para o céu noturno e lembrou-se da noite, 3 anos antes, quando se ajoelhou ao lado do corpo do marido, acreditando que sua vida havia acabado. Ela estava errada. Sua vida estava apenas começando. E tudo começou por causa de um menino de 7 anos que viu o que ninguém mais podia ver. A história de Clara, Nico e Ethan nos lembra que o talento não se importa com idade ou status social, que aqueles que são mais ignorados às vezes são os mais valiosos, que mesmo sob o gelo mais frio pode haver um coração ansioso por amor, e que às vezes os problemas mais complexos têm as soluções mais simples, se estivermos dispostos a ouvir as vozes que o mundo geralmente ignora. Quantas Claras estão por aí agora, sofrendo em silêncio e esperando que alguém as veja de verdade? Quantos Ethans estão sentados em cantos escuros, carregando dons extraordinários que ninguém reconhece? E quantos Nicos estão presos atrás de paredes de gelo, com medo do amor por causa de feridas antigas? Se esta história tocou seu coração, por favor, clique em curtir para apoiar nosso canal. Compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama, especialmente aquelas que se sentem ignoradas ou esquecidas. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder as histórias comoventes que trazemos todos os dias. Adoraríamos ouvir sua opinião. Como esta história te fez sentir? Você já foi subestimado como Clara e Ethan? Você já conheceu alguém que parecia frio, mas tinha um coração caloroso como Nico? Compartilhe seus pensamentos conosco nos comentários abaixo. Lemos todos os comentários e valorizamos cada palavra que vem do seu coração. Obrigado por ficar conosco até o final. Desejamos a todos que estão assistindo boa saúde, uma vida alegre e felicidade todos os dias. Lembre-se, não importa o quão difícil a vida seja, sempre há luz no fim do túnel. E às vezes, essa luz vem de lugares que menos esperamos. Até logo e nos vemos no próximo vídeo.